Amém? Tá bom. Vamos ficar de pé para a gente poder orar? As crianças podem ir lá para o fundo, né, para a salinha. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, Pai, assim como o Senhor falou comigo, Pai, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra, Pai. É isso que eu peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode se assentar. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor, amém? Tá bom. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. O pastor já se adiantou um pouco ali. Eu ia perguntar já quantos aqui começaram a leitura já da Bíblia, né, durante 6 meses. E aí, essa semana, na terça-feira, né, quando a gente estava lendo a Bíblia, eu e a Mara, a gente estava lendo a Bíblia juntos, e aí eu comecei a ver algumas coisas interessantes aqui nos capítulos que a gente leu, né? E aí eu comentei com ela na hora, e aí na terça-feira no GCN, eu comentei também algumas coisas que eu achei interessante ali, e aí o pastor pediu para que eu pudesse pregar na quarta-feira ontem, então eu falei assim, então eu já sei sobre o que eu vou pregar. Gênesis é interessante porque Gênesis começa contando a história do povo de Deus, a história da criação, né? Os primeiros ali até o capítulo 11, né? Conta a história de como tudo aconteceu, como tudo surgiu, como Deus criou os céus e a terra, os animais, os homens, o homem, né? Adão e Eva, e aí vem o dilúvio, e tem toda a história até que começa a entrar na história de Abraão, que é o foco principal de Gênesis. E conforme eu estava lendo esses capítulos, os primeiros capítulos de Gênesis, eu comecei a ver algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu acho que é importante para a gente poder meditar um pouco sobre isso. O tema da mensagem de hoje é: o pecado é desejável e a graça ela é irresistível. O pecado ele é desejável, mas a graça ela é irresistível. E enquanto eu estava lendo o capítulo aqui, o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis principalmente, relata exatamente, o capítulo 3 relata a queda, onde o homem, Adão e Eva, eles cometeram pecado, né? Foi o primeiro ali que cometeram o pecado. E vendo essas coisas, eu comecei a ver que o pecado ele é desejável, ele é atrativo, envolvente, talvez um pouco emocionante. Se você leu e prestou atenção no texto, ele é atrativo, ele é desejável, ele é envolvente, ele chega a ser um pouco até emocionante. Mas o resultado dele é cruel, horrível, desesperador, perigoso, doloroso, e ele acaba nos levando até a morte. O pecado, e aqui eu não estou falando é interessante só para a gente poder entender rapidamente, eu não estou falando do pecado aquilo que nós cometemos durante a nossa vida, durante o dia a dia. Não é desse tipo de pecado que eu estou falando, mas é o pecado que realmente nos separou de Deus, nos distanciou de Deus. É onde nós temos a nossa condição pecaminosa. Quando nós já nascemos pecadores. Então, é desse tipo de pecado que eu estou falando, e depois a gente vai entrar no outro tipo de pecado. Mas principalmente é esse. Então, esse tipo de pecado, o pecado, ele é desejável, ele é atraente, mas também ele é horrível, ele é perigoso e ele nos leva até a morte. Isso a gente consegue ver lá em Gênesis, lê comigo, capítulo 2, versículo 9.
Gênesis 2:9 diz assim. Vamos começar do 8, diz assim, ó. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente consegue perceber que nesse início aqui, todas as árvores elas eram boas. O texto fala o quê? Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Todas as árvores ali que Deus criou eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí a gente percebe que é a mesma descrição que Eva faz. A Eva, lá no capítulo 3, versículo 6, ela diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A mesma descrição que Deus fez daquilo que Deus tinha acabado de criar, Eva também fez um pouco depois. Daquela árvore que era agradável aos olhos e era bonita, era interessante, era desejável. Ela olhava para a árvore e era desejável. Mas o mais interessante ainda, que não era somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram todas as árvores que Deus havia criado, eram dessa forma. Elas eram agradáveis, elas olhavam para aquela árvore e eram bonitas, eram boas e tinham aquela vontade de pegar do fruto e comer. Todas as árvores eram assim. E muitas vezes, o pecado que nós cometemos é exatamente assim. Muito desejável e agradável. E agora eu não estou falando desse pecado original, do pecado de Adão e Eva, mas dos pecados que nós cometemos durante a nossa vida. Eles são muito desejáveis e agradáveis. A gente olha para o pecado e se sente atraído para cometer aquele pecado, para fazer aquilo, para executar aquilo, para saciar essa vontade que tem dentro do nosso coração. É um pecado que chama e faz com que a gente deseje cada vez mais fazer esse tipo de pecado. E aqui eu não estou falando um tipo de pecado exclusivo, mas qualquer outro tipo de pecado. Então você pode pensar naquilo que você quiser. Qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que desagrade ao nosso Deus, sempre é agradável e desejável aos nossos olhos. Porque se não fosse, a gente não faria. Se não chamasse a nossa atenção, nós não cometeríamos. Se aquilo não brilhasse aos nossos olhos, a gente não faria. Amém? Certo? E é motivado por esse desejo de ser como Deus, é que pecamos contra Ele e o desonramos com as nossas atitudes pecaminosas. É motivado por esse desejo de ser como Deus, que Eva teve, que Adão teve, nós também temos, e daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, é que nós desonramos a Deus com as nossas atitudes pecaminosas. Sabemos que a nossa condição pecaminosa diante de Deus e os nossos pecados individuais nos afastam cada vez mais da presença do Senhor. Então nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre as consequências desse pecado que é tão agradável e desejável aos nossos olhos. Mas também eu quero falar sobre a graça de Deus que é maravilhosa e que se derrama nas nossas vidas desde que a gente tome algumas atitudes. Sempre que tem um pecado no meio, a graça de Deus ela entra para que possa nos redimir, nos colocar de novo diante de Deus, numa posição onde a gente possa realmente estar limpo diante de Deus. Amém? Amém? A primeira coisa então que nós percebemos, vamos ler aí no capítulo 3 de Gênesis, 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que se uma serpente começar a falar com você, você vira as costas e vai embora. Amém? Não, não é isso. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o pecado que nós cometemos, muitas das vezes, é por não conhecermos a palavra de Deus. O pecado que nós cometemos ao longo das nossas vidas acontece porque a gente não conhece a palavra de Deus. E é por isso que eu pedi para a Isa deixar aqui na tela essa parte da música. E ela não deixou. Eu achei que estava. A primeira parte da música, a tua palavra escondi. Eu achei que estava ali. Isso. Aí, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra do Senhor é exatamente isso. Ela serve para que a gente não peque contra Ele. Por quê? É porque dentro da palavra de Deus é que a gente conhece quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele quer que a gente faça. Tudo isso está dentro da palavra de Deus. E nós só cometemos os pecados em nossas vidas porque nós não conhecemos a palavra de Deus. O texto diz o quê? Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a pergunta da serpente: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Respondeu a mulher à serpente. Olha a resposta da Eva. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Foi exatamente isso que Deus disse? Foi exatamente isso que Deus disse para o homem, para Adão? Deus, ele disse, no capítulo 2, versículo 17, Deus disse, e o Senhor ordenou, versículo 16, ó. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus em algum momento disse para não tocar na árvore? Deus em algum momento disse isso? Não. Deus, ele disse para que eles não comessem do fruto daquela árvore, porque da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. O pecado começa quando nós não conhecemos realmente o que Deus disse, porque a gente começa a falar o que a gente acha que Deus falou. Então a gente começa a falar sobre coisas que a gente nem tem certeza sobre aquilo. Deus falou tal coisa, Deus fez isso. E no domingo o pastor deu um exemplo, que ele pegou várias frases, né, que a gente às vezes acha que é Bíblia e não é Bíblia. E às vezes a gente leva isso ao pé da letra, e a gente começa a falar coisas que não estão na Bíblia. A gente começa a falar coisas que Deus não falou, que Deus nunca falou. A gente começa a fazer frases motivacionais dizendo que é de Deus, mas Deus nunca disse sobre aquilo. E aí às vezes a gente vai cometendo um pecado atrás do outro, porque nós não conhecemos o que realmente Deus disse. Eva, ela só cometeu aquele tipo de pecado porque ela não sabia o que Deus disse. Ela não sabia, a gente não tem a certeza, a gente não sabe o que aconteceu, mas nós sabemos que Deus, ele falou para Adão. E aí nós não sabemos se depois Deus falou com a Eva, juntou os dois juntos lá, ó, é assim, assado, ou se Deus falou para Adão contar para Eva
A gente não sabe o que aconteceu. O que nós sabemos é que Eva não sabia exatamente o que Deus havia dito. Por isso que ela respondeu aquilo. E às vezes a gente faz a mesma coisa que a Eva. A gente começa a falar e falar e falar de coisas que nós não sabemos. Nós começamos a falar e falar de coisas que nós nem temos ideia do que está acontecendo. E o pior de tudo, a gente acrescenta coisas na Bíblia. A gente acrescenta coisas que Deus também nunca disse aquilo. A Eva começou a queda dela e, consequentemente, a queda da humanidade por errar no básico, não conhecer a palavra de Deus. O pecado que tanto nos atrai, o pecado que é agradável aos nossos olhos, ele só é agradável aos nossos olhos porque nós não conhecemos a palavra. E aí nós caímos nesse pecado porque nós não conhecemos a palavra. Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Porque nós não sabemos o que Deus diz sobre aquilo. Nós não sabemos. E aí a gente vive em achismos. A gente vive de eu ouvi falar, eu li em algum lugar. Um irmão falou alguma coisa, o pastor falou aquilo. Mas nós não vamos lá na palavra e procuramos lá e falamos assim, Deus, Ele quer exatamente isso de mim, então eu vou fazer isso. Mas nós não fazemos isso. Nós vivemos de achismos atrás de achismos e não conhecemos verdadeiramente qual é a palavra de Deus. E isso não pode ser uma desculpa para nós. Quando Deus ele fala aqui com Adão e fala com Eva, Ele não está falando com qualquer outra pessoa. Ele está falando com Adão e Eva. A palavra de Deus não é para as pessoas que estão lá fora. Essa palavra é para nós, amém? E por essa palavra ser nossa, essa palavra aqui, nós temos que comer essa palavra. Tem um livro que eu estou lendo, o nome do livro é Coma Este Livro, do Eugene Peterson. Coma esse livro. E aí ele começa a ensinar, né, como que você deve ler o livro com toda a dedicação, com espiritualidade, vai falando e tudo. O livro, no caso, a Bíblia. E é exatamente isso, nós temos que comer essa palavra para que ela possa entrar na nossa vida e estar dentro de nós, para que nós não... Deixa a música ali, por favor. Para que a gente não peque contra Deus. Porque essa palavra escondida no nosso coração é quando nós não deixamos o pecado entrar dentro da nossa vida, porque nós temos a palavra que está dentro de nós. Amém? Assim a gente evita de pecar. Assim a gente evita de cometer coisas que Deus não gosta, que Deus se entristece, que Deus realmente abomina, porque a gente não conhece a palavra. E agora o pastor colocou esse desafio para a igreja, 6 meses para a gente ler a palavra. Então leia a palavra, coma esse livro, para que nós não venhamos a pecar de novo. Amém? Coma esse livro, leia, grave, coloque dentro do seu coração, leia, porque só assim a gente não vai cometer esses pecados que tanto nos atraem, que tanto nos chamam a atenção. Amém? A segunda coisa que nós percebemos nesse texto é que o pecado distorce tanto a imagem de Deus em nós quanto o nosso propósito. Versículo 4 aí do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. De novo, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O desejo de ser como Deus não é exclusivamente de Satanás. Nós sabemos que a queda de Satanás foi porque ele desejou ser como Deus. Ele queria ser como Deus e aí houve a queda. E isso não é exclusivamente de Satanás. Isso é do homem também. Nós acabamos de ler aqui. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus. Como Deus. O desejo de ser Deus
não é somente de Satanás, mas também do homem. Todas as vezes que nós fazemos algo sem consultar a Deus, nós estamos tomando o lugar de Deus. Todas as vezes que nós decidimos algo na nossa vida sem questionar, sem procurar, sem orar, sem ver Deus, sem procurar na palavra, Deus, é isso mesmo, eu devo falar isso, eu devo fazer isso, eu devo tomar essa atitude, nós estamos colocando no lugar de Deus. Nós estamos cometendo o mesmo pecado de Eva e de Adão. Nós estamos olhando para aquela árvore, estamos sendo atraídos por aquela árvore, por aquele fruto, desejando aquele fruto e querendo comer daquele fruto, querendo, sabe, dar aquela mordidinha. Não sei porque eu não gosto de fruta, mas para quem gosta de fruta deve ser interessante. Você pegar aquilo e morder e comer com uma vontade. Isso é o que a gente faz quando nós tomamos o lugar de Deus. E isso é uma distorção da própria criação de Deus. Porque o capítulo anterior fala que Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E depois, logo depois a serpente fala, ó, Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como Deus. A imagem de Deus já está dentro de nós, amém? Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos ser como Deus. Nós não precisamos ser Deus. Nós já temos a imagem dele impressa nos nossos corações. Nós só precisamos viver de acordo com aquilo que ele colocou para que a gente pudesse fazer. E sabe o que é que ele colocou para a gente poder fazer? Gênesis 1, 27 diz o seguinte. Gênesis 1, 27, não, desculpa. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança e logo depois ele coloca o homem no jardim do Éden para cuidar daquele jardim e cultivar aquele jardim. O pecado que causa isso em nós, essa vontade de ser Deus e de fazer coisas que nós não deveríamos fazer. E o que nós deveríamos fazer, que é cuidar e cultivar, nós não fazemos. Nós somos chamados para fazer parte da obra da criação de Deus, para cuidar da criação de Deus, para cultivar a criação de Deus. Nós não fomos chamados para tomar a frente, para ser aquele que vai fazer o que Deus deveria fazer. Então Deus, ele não fez, então eu vou fazer. Eu preciso porque eu estou precisando e Deus não faz, então eu vou tomar a atitude e vou fazer aquilo que eu preciso. Não. Nós fomos chamados para cuidar e cultivar da obra de Deus. Nós fomos chamados para ser um cooperador dessa criação. E aí você pode estar pensando, Bruno, como assim? O que eu devo fazer então? Qual é o meu grande propósito de vida? Para que é que Deus me criou? Para a adoração dele, amém? E como é que nós adoramos ao nosso Deus? Fazendo o que ele colocou no nosso coração. E aí fala, e o que Deus colocou no meu coração, Bruno? E aí você pode ver exatamente aquilo que você faz hoje em dia. Então, por exemplo, o Rafael, ele cuida de ar-condicionado, faz essas coisas. Tudo isso que ele faz é para a glória de Deus. Tudo isso que ele exerce, ele sendo o pai, ele é para a glória de Deus. Ele sendo um bom marido para Maiara, é para a glória de Deus. Tudo isso é cuidar e cultivar. Tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia é cuidar e cultivar. Deus, uma vez, há uns anos atrás, eu falei aqui na igreja que Deus ele nos chamou para ser criativos e inventivos. Tudo isso é gerado no nosso coração, a imagem e semelhança de Deus, do Deus Criador, que criou os céus e a terra. Ele colocou isso no nosso coração, para que a gente também pudesse ser criativo nas nossas coisas. E todas as vezes que nós criamos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa, que nós trabalhamos em alguma coisa, que nós estudamos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa com excelência, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso nós estamos cultivando e cuidando do jardim que Deus nos deu. Isso é
seguir o plano de Deus. Isso é estar dentro do plano de Deus. Isso é fazer com que aquilo que Deus planejou para que a gente pudesse fazer. Mas não, nós não queremos fazer isso. Nós fazemos sempre ao contrário. Nós queremos sempre fazer tudo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. Então, se Deus pediu para fazer alguma coisa, eu viro as costas e falo, não, eu não quero, porque eu quero ser como Deus. Eu quero decidir aquilo que eu quero fazer. Eu quero decidir aquilo que a minha vida vai ser. Eu quero decidir. Eu tomo a frente de todas as decisões. Eu sou autossuficiente. Eu sou bom demais. E aí a gente dá com a cara na parede. Porque o pecado está ali, agradável e atraente aos nossos olhos. Agradável e atraente. Essa vontade de querer fazer por fazer, de querer mostrar que eu posso, de querer mostrar que eu consigo fazer sem Deus, que eu consigo viver sem Deus, isso está dentro do coração do homem. E nós não podemos dar vazão a isso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar, Deus, eu entendi qual é a minha missão. Eu entendi que eu sou um cooperador do Senhor nessa obra. Deus, isso tudo que o Senhor deu para eu vou fazer com excelência. E eu quero fazer porque o Senhor me mandou cuidar e cultivar da obra das suas mãos. Amém? Mas o pecado, ele distorce tudo isso. E em vez de nos colocarmos como cooperadores, assumimos o lugar de Deus e queremos fazer tudo do nosso jeito. A imagem de Deus em nós é distorcida e por isso nós vivemos uma vida perdida, sem rumo, tentando ser Deus, e nessa tentativa de ser Deus, vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Uma vez eu vi uma mensagem e o pastor ele deu um exemplo que é muito interessante, que às vezes as pessoas querem viver longe de Deus, e não tem como viver longe de Deus. É como se o meu braço olhasse para mim agora e falasse assim, Bruno, eu não quero mais viver com você. Então ele solta de mim e se joga no chão. Fora do meu corpo, o meu braço ele não tem vida. O meu braço ele não serve para nada. Ele vai morrer, porque ele está longe da fonte que é a vida, o meu corpo. E aí ele se desloca e vai embora. Por um tempo, o braço pode até ali, por os nervos, sei lá, os músculos se mexer, dar um tal. Não, eu consegui, eu estou vivo. Você falou que eu não ia morrer, mas eu estou vivo, eu vou conseguir. Mas com o tempo, o braço morre. Com o tempo, ele vai apodrecer e vai ficar lá. É exatamente isso que acontece conosco. A gente acha que consegue fazer as coisas sem Deus, a gente acha que consegue viver sem Deus, e aí fala, Deus, tchau, tô indo, eu vou viver, e sai. E nessa que a gente sai, no começo você pode até achar que está bem, está vivo, está legal, mas depois, certamente morrerá. Foi isso que Deus disse, certamente morrerá. A hora que eles comeram da árvore, da fruta, do fruto, eles morreram? Não. Então Deus estava mentindo, não morreu, olha só, dá tudo certo. Não, não dá tudo certo. Com o tempo eles morreram. Com o tempo todos nós vamos morrer. Isso é o resultado do pecado. O resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente já está chegando nessa parte aqui. Mas antes eu quero frisar isso com vocês. O pecado, ele é agradável e atraente aos nossos olhos. Mas nós precisamos resistir a ele. Lendo a palavra, conhecendo a palavra. E vivendo aquilo que Deus colocou para nós vivermos. Não fazendo e não tomando o lugar de Deus, mas sendo um cooperador dele. Amém? A terceira coisa que percebemos aqui é que o pecado, ele nos cega. Versículo 6 e 7 do capítulo 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Deus já havia dito: o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu disse no começo, todas as árvores que Deus criou eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Todas, sem distinção. Todas elas dá a entender que eram todas iguais. Não tinham diferença. Deus só disse: não come dessa e dessa. Do resto você pode comer tudo que você quiser. E todas eram boas e agradáveis. Todas eram boas e agradáveis. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era a mais bonita de todas. Não era a mais chamativa de todas. Não tinha um LED em volta dela chamando a atenção. Ou um letreiro grande escrito: venha me provar, coma de mim. E várias setas apontando para ela. Não tinha nada disso na árvore. Era uma árvore que estava no meio do jardim, como qualquer outra que Deus havia feito. Mas o que chama mais a atenção é que Adão e Eva, eles desejaram o discernimento de conhecer o bem e o mal. De novo, versículo 6 diz o quê? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, Deus já havia dito que era assim. Era atraente aos olhos, Deus também já havia dito que era assim. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aí que ela foi e pegou. Ela já descreveu, ela já falou: a árvore é assim, assim, assado. Deus já disse que é assim, assim, assado. Mas além disso tudo, eu estou desejando isso que a serpente colocou no meu coração. Eu estou desejando esse discernimento entre o bem e o mal. Mas na realidade, esse discernimento entre o bem e o mal é só uma desculpa para aquilo que realmente era o fundo, o desejo, o cerne do coração, do pecado de Adão e Eva, do pecado do homem, que era o quê? Ser como Deus. Não era discernir entre o bem e o mal, mas ser como Deus, ter essa forma de poder ser como Deus. Mas todas as vezes que nos deparamos com o pecado que tanto desejamos e o consumamos, o que acontece logo depois? Todas as vezes que você comete aquele pecado, o que acontece logo depois? Os nossos olhos se abrem. E então percebemos a grande besteira que a gente fez. Logo em seguida, você fala: mas por que eu fiz isso? Por que eu pensei isso? Por que eu falei isso? Por que eu tomei essa atitude? Por quê? Foi o que aconteceu com Eva. Versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Foi instantâneo, mordeu, olhou para o lado e viu que estava pelado. Olhou para o lado e viu que estava nu. E logo em seguida, o que eles fizeram? Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Por quê? Ficou com vergonha. Na hora que eles comeram e viram a situação deles, e a nudez aqui representada nos mostra exatamente como é que nós nos sentimos quando estamos diante de Deus. Totalmente nu. Totalmente sem proteção nenhuma, totalmente vulnerável, totalmente exposto, e fala: Deus, olha como é que eu estou, que vergonha de mim, que vergonha disso que eu pensei, que vergonha disso que eu falei, que vergonha disso que eu fiz. E aí você faz o quê? Se esconde. É a primeira coisa, você vai e se esconde. O pecado nos cega de tal forma que não percebemos a furada em que estamos nos metendo. Só depois de consumado é que enxergamos a situação. Mas então já é tarde demais. A nossa nudez está exposta para todos verem. E a primeira coisa que fazemos é correr para nos esconder. Porque aquilo nos envergonha. A nudez nos deixa envergonhados. E aí eu tenho que te falar um negócio. Pecado, eu falei isso no GCN. Pecado não se esconde. Pecado, como o pastor falou, se nomeia, confessa e se arrepende. O pecado que nós
praticamos, que nós cometemos, que nós fazemos, que nós desonramos o nosso Deus, não é para que a gente possa se esconder de Deus, mas nós temos que confessar, nós temos que falar, se apresentar diante de Deus e falar assim: Deus, eu pequei nisso daqui, ó, foi isso daqui. E aí você se arrepende e nomeia, confessa e se arrepende. É vergonhoso? Com certeza é. Dá um medo? Com certeza dá. Mas o pecado deve ser confessado. Porque a própria palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que falar. Nós temos que abrir a boca e falar: eu pequei, me perdoa. Eu desonrei o seu nome, Senhor, me perdoa. Eu quis me esconder sim, porque eu estou com vergonha, mas me perdoa. É isso que nós devemos fazer. Foi isso que Adão e Eva fizeram? Não. A Bíblia não são personagens, você vai perceber enquanto você estiver lendo, não são personagens perfeitos. Não são personagens que você lê e fala assim: nossa, esse daqui é perfeito, nossa. Não, a Bíblia faz questão de mostrar os erros dessas pessoas, para que a gente possa cometer os mesmos erros? Não, para que a gente possa olhar para esse erro e falar assim: não, eu não vou fazer isso. Adão e Eva fizeram isso, eu não vou fazer. Se eu pecar, eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero me esconder como Adão e Eva. Eu quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Eu estou com vergonha, eu estou com medo. Eu não quero mais fazer isso, mas eu não quero repetir os erros de Adão. Eu quero fazer diferente. Amém? E depois de confessado, a salvação. Nem tudo está perdido. Depois que você confessa o seu pecado, esse desejo de você olhar e querer pegar daquela fruta, daquele fruto, você confessa esse pecado, e aí a salvação está disponível para que possa invadir a sua vida. E a quarta coisa que nós percebemos aqui é que o pecado tem as suas consequências. Lógico, todo pecado tem a sua consequência. Não é porque você foi perdoado, não é porque nós fomos perdoados dos nossos pecados, que a consequência vai embora junto. Todo pecado tem a sua consequência. Versículo 12 diz o seguinte. Vamos continuar aqui, quer dizer, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará.
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Todo pecado tem a sua consequência. Deus ali no momento, a hora que Adão e Eva eles comeram e pecaram, fizeram aquilo, Deus ele já começou a dar a sentença do pecado. Deu a sentença. No meio da sentença ele faz uma promessa, dizendo que o descendente da mulher lhe pisaria na cabeça da serpente. Esse descendente da mulher é Jesus Cristo. Amém? E ele já fez isso por nós. E depois, ele continua dando a sentença. Deu a sentença para a serpente, deu a sentença da mulher, deu a sentença do homem. E logo depois, no versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Veio a salvação. Veio aquilo que Deus preparou para Adão e Eva. No pecado original, as consequências foram duas. Foram duas maldições. Uma para a serpente e a outra para a terra. Olha que interessante. Versículo 13. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. E depois no versículo 17, Deus disse: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra. Deus ele dá nas consequências do pecado de Adão e Eva, tem duas maldições, uma para a serpente e a outra para a terra. E aí uma das coisas que eu achei interessante é por que Deus não amaldiçoou o homem? Porque Deus não amaldiçoou o homem e amaldiçoou a terra. Por que será que Deus fez isso? Porque Deus, ele é misericordioso demais, ele nos ama muito, a ponto de a consequência do pecado do homem não é uma inconsequência, mas é algo onde nós teremos um sofrimento, e esse sofrimento tem um fim. O sofrimento tem um fim, é na morte. O homem e a mulher vai morrer, e aí vai acabar. E assim que acaba, nós temos a oportunidade e a chance de viver uma nova vida com Deus. E aí ele lança a maldição na terra. A mulher, a partir de então, foi multiplicada a dor no parto, e para o homem, que é o propósito dele, foi sofrer para cultivar a terra. Os nossos pecados individuais também têm as suas consequências. E isso é muito interessante, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Os nossos pecados individuais, eles têm também consequências. E as consequências não são somente para nós. Não foi só Adão e Eva que sofreram. Eu comi do fruto, então eu que vou pagar por isso e acabou. Não. Toda a criação de Deus foi impactada pelo pecado de Adão e Eva. Todos os nossos pecados individuais também têm consequências para além de nós. As pessoas que estão ao nosso redor também sofrem as consequências dos pecados que nós cometemos. Amém? Vocês estão entendendo? Todos os pecados. Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para viver só. Ele foi feito para viver em comunidade. Então tudo está em volta. Toda vez que nós cometemos algum pecado, a sua família sofre, o seu emprego sofre, a igreja sofre, todo mundo sofre. Mas não foi eles que cometeram isso. Mas nós estamos no mesmo lugar, nós fazemos parte do mesmo corpo e nós sofremos as mesmas consequências desses pecados. Um pouco mais, um pouco menos, lógico, depende daquilo que você fez, mas as consequências, todos aqueles que estão ao seu redor também sofrem. Porque nós vemos isso nesse pecado original. Toda a criação sofre. Adão que pecou, foi Adão que comeu do fruto, mas quem foi amaldiçoado foi a terra. O que a terra tem a ver com isso?
tudo, porque tudo faz parte da criação de Deus. E em Romanos fala que a criação e a terra, ela espera ansiosamente para que os filhos de Deus apareçam para que eles possam ser redimidos. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu na cruz simplesmente para nos salvar, para perdão dos nossos pecados, mas para reconciliar toda a criação com ele. Toda a criação chora e sente e espera para que Deus possa redimir todas as coisas. O apóstolo Paulo fala isso. Jesus, ele vai redimir todas as coisas. Não foi somente para nos salvar individualmente, salvar a Maiara, salvar o Rafael, mas toda a criação precisa dessa redenção e dessa atitude salvífica de Jesus. Tudo isso tudo isso é impactado por nós. Jesus não morreu somente para nós, mas por toda a criação. Vocês estão entendendo? Amém? Por isso que no Apocalipse fala que Deus disse que haverá novos céus e nova terra. Ele vai restaurar toda a terra, porque toda a terra caiu no pecado de Adão e Eva. Isso é para nós podermos entender que todos os nossos pecados individuais também têm consequências nas pessoas que estão ao nosso redor. Não é só eu. Só eu que fiz, então eu que vou pagar e pronto, acabou. Você não se mete comigo não, porque eu vou resolver com Deus, é eu e Deus e pronto, acabou. Não. É você e Deus e todo mundo que está ao seu redor aí, porque todo mundo vai sofrer as consequências disso aí. E não é diferente hoje em dia. Quando cometemos pecado, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. E aí, para a gente poder encerrar, nós percebemos que Deus sempre vem ao nosso encontro, nos chamando a confessar os nossos pecados para que possamos ser perdoados. Deus, ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre vem ao nosso encontro. Versículo 8 do capítulo 3 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E aí eu quero fazer essa pergunta: onde está você? Onde é que nós estamos? E ontem, enquanto eu estava preparando essa mensagem, essa pergunta realmente ficou no meu coração. Onde é que está você? Deus, ele vem ao nosso encontro e pergunta: onde é que está você? Você acabou de pecar contra Deus. Você cometeu algo que desonra o nome de Deus, e Deus, ele vem ao seu encontro e fala: cadê você? Onde está você? E geralmente nós estamos escondidos, como eu falei, estamos com vergonha e não queremos nada disso. E aí a gente foge dessa conversa, né? Geralmente a gente foge dessa conversa. Não quero ter essa conversa, não. Lembra que eu falei que essa conversa e essa mensagem é para aqueles que são cristãos, amém? Amém? Então tá bom. E aí a gente foge dessa conversa. E fugindo dessa conversa, Deus, ele pergunta: onde é que está você? Aí tem uma frase que eu vejo bastante na internet que as pessoas falam assim: isso é tópico sensível, não é? Tópico sensível, a gente não conversa sobre isso aqui não. Deixa esse negócio para lá, vai embora, isso é tópico sensível. Ou então a gente começa a dar outros tipos de desculpas, como: estou muito ocupado com a faculdade ou trabalho, Senhor. Isso daí nós falando com Deus. Agora não dá para falar sobre isso não. Talvez um pouco mais tarde, deixa lá. Deus, deixa, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, não quero mexer nisso agora não. Ou então a gente fala assim: a minha família, né, Deus? Sabe como é, né? Difícil. Agora não dá não, depois a gente conversa. São variações das respostas de Adão a Deus lá no versículo 10. A resposta de Adão foi o quê? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
Eu vi que o senhor estava vindo, então eu fiquei com medo e corri para me esconder, porque eu não quero falar sobre isso agora. Agora não, deixa para amanhã, a gente resolve isso amanhã, de cabeça fria, o senhor está bravo, vamos sentar e conversar, tomar um cafezinho, porque agora não é um momento ideal para a gente poder conversar sobre isso. Mas ele ainda insiste, onde é que está você? Cadê você? Por que você não está cuidando e cultivando do jardim que eu te entreguei? Por que que você não está fazendo aquilo que eu coloquei para que você pudesse fazer? Deus, ele está sempre pronto para nos perdoar, amém? Mas para isso, como eu disse, é necessário que a gente confesse os nossos pecados, para que sejamos perdoados. E eu já falei várias vezes aqui na igreja que a missão de Deus é salvar pecadores. Deus é um Deus de missão. É aquele que veio ao mundo para nos salvar. Veio ao mundo para redimir toda a sua criação. Veio ao mundo para trazer salvação. Então o que ele mais quer é salvar. O que ele mais quer é te perdoar. Mas você precisa confessar o seu pecado. Como eu disse antes, nem tudo está perdido. Saia do seu esconderijo e se apresente a Deus sem desculpas e peça perdão. E aí na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com a Thalita, e ela compartilhou comigo, e a pastora também já falou que faz isso, e ela compartilhou comigo que ela escreve as orações dela, num caderninho lá, e ela escreve. Na época eu falei, nossa, que legal, escrever oração, não sei o que e tudo, e beleza. E aí nesse momento eu estava em casa ontem, pensando sobre isso, pensando nessa situação, e eu resolvi escrever uma oração, e eu queria que vocês pudessem escutar esse tipo de oração, para que vocês possam entender como deve ser feito uma oração pedindo perdão a Deus. Não é, Deus, desculpa aí, prometo que eu não faço mais, e vira as costas e vai embora. Deus, foi mal, o pessoal fala, né, fui Neymar, desculpa, não vai dar certo, da próxima eu prometo que eu não faço mais, sabe? Não é assim que funciona. A oração de confissão de pecados é muito mais profundo que isso. Lembra que eu disse que o pecado ele traz vergonha, e ele traz medo, e ele faz com que a gente se esconda de Deus? Como é que nós, nessa situação de vergonha, medo e se escondendo de Deus, vamos falar dessa forma com Deus e achar que está tudo bem, está tudo resolvido? E eu falei de novo, eu volto a perguntar, todos aqui nós somos cristãos, amém? Se nós somos cristãos, nós temos isso no nosso coração, esse desejo ardente no nosso coração de voltar-se a Deus. Todas as vezes que nós cometemos algum pecado, prontamente a gente tem que ter esse desejo de Deus, me perdoa, eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais viver como eu vivo, eu não quero mais fazer assim. Deus, eu quero ser uma nova pessoa. E isso tem que gerar em nosso coração, queimar no nosso coração esse desejo. E aí eu escrevi essa oração, que eu já fiz esse tipo de oração algumas vezes já na minha vida, e não exatamente assim, né? Porque isso daqui eu fiz ontem, não há muito tempo atrás, mas é mais ou menos assim. Feche seus olhos e preste atenção. Diz assim, ó.
Deus, me perdoe por ser um pecador miserável e por ignorar a imagem do Senhor em minha vida. Aquilo estava tão agradável aos meus olhos, que eu desonrei o Senhor com a minha atitude, e por isso eu me arrependo. Porque eu vi naquele momento a minha nudez. E o que eu sou longe do Senhor? Eu não sou nada. E eu preciso do seu perdão. Estou envergonhado e arrependido. Me perdoa, Pai de amor. Eu acredito que é esse tipo de oração que Deus ouve de um pecador que se arrepende. Não é um desculpa aí, prometo que vou tentar na próxima. Mas é um coração realmente arrependido dos seus pecados. Não sei se Adão e Eva, na época, eles fizeram algum tipo de oração, se eles se arrependeram do pecado assim, se eles entenderam a gravidade daquilo tudo, porque era tudo muito novo, eles provavelmente não sabiam, não entenderam a complexidade daquilo. Mas nós sabemos e nós entendemos. Nós sabemos o preço que foi pago. Nós sabemos tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E nós sabemos que essas atitudes pecaminosas que nós cometemos diariamente, dia após dia, nos deixa cada vez mais distante do nosso Deus. Nos deixa cada vez mais distante da imagem e semelhança de Deus. Nos deixa cada vez mais distante daquilo que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse fazer, que é cultivar e cuidar do jardim que Deus nos deu, para ser cooperador da obra de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez. O pecado, ele faz exatamente isso. Ele nos tira do foco. Ele nos tira do centro da vontade de Deus. Adão e Eva, Deus ele tinha um plano perfeito para que tudo pudesse acontecer. Mas o pecado, que era tão agradável aos olhos e tão atraente, e o desejo de ser como Deus que nasceu no coração, que foi plantado no coração daquelas duas pessoas, contaminou toda a humanidade. Nós estamos aqui, Jesus morreu na cruz, tudo isso por causa de um pequeno ato, que talvez a gente ache que é tão insignificante, que não vale de nada, que a gente passa a leitura e nem vê direito e não percebe a complexidade que é do que aconteceu depois de tudo aquilo. O pecado faz exatamente isso conosco. Mas Deus, Ele, como eu disse, Ele é um Deus muito bom. Que mesmo diante dessas situações e desses pecados e dessas atitudes que nós tomamos diante dEle, de rejeitá-lo completamente, mesmo assim Ele vem ao nosso encontro e fala: onde é que está você? Onde é que está você? Bruno, onde é que está você? E eu faço o quê? Eu me escondo, porque eu estou com vergonha, eu não quero colocar para fora, eu não quero mostrar. Mas não, nós temos que aprender a estar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Deus, me perdoa, eu estou com vergonha, olha só a minha situação, eu estou vendo a minha condição de pecador, eu estou vendo quem realmente eu sou. Deus, me perdoa, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero uma nova vida, eu quero que o Senhor possa transformar a minha mente, mudar o meu coração e que eu possa ser uma nova pessoa. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos falar, nós precisamos abrir a nossa boca e confessar os nossos pecados. E no GCN eu falei que às vezes a gente acha que a vida cristã é uma vida somente
individual. Então eu pequei, eu falo com Deus sozinho e Deus me perdoa e está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque a Bíblia também diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós precisamos falar com as pessoas. Chega e fala assim: Rafael, senta aqui comigo que eu preciso conversar com você porque eu fiz isso, me ajuda. Eu quero deixar de fazer isso. E o Rafael: cara, vamos orar e vamos pedir, Deus perdoa, e nós estamos confessando, porque nós precisamos falar, porque senão nós vivemos uma vida de fachada, só enganando os outros, achando que nós somos perfeitos, e nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, buscando a perfeição em Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e aos nossos irmãos. A Deus e aos nossos irmãos. O pecado muitas das vezes pode ser agradável e atraente aos nossos olhos, mas devemos entender que nesses momentos nós estamos cegos, e por estarmos cegos, perdemos o senso de identidade, pertencimento, e nos esquecemos da verdadeira palavra de Deus para as nossas vidas, de que somos a sua imagem e semelhança e temos um propósito de vida, que é cuidar e cultivar toda a criação de Deus. No Éden, o cultivar também é cultuar. Aquele ato, só para que a gente possa entender, quando Deus ele cria, quando Deus ele planta aquele jardim, e a gente vai entender mais no curso de maturidade cristã, quando eu falo sobre o plano da redenção. O jardim do Éden era um protótipo, era uma imagem do que era para ser o templo lá na frente. O jardim do Éden é um lugar de culto. Tudo aquilo que Adão e Eva faziam dentro do jardim do Éden era um culto a Deus. Eles adoravam a Deus cuidando do jardim. Eles adoravam a Deus dando nome aos animais. Eles adoravam a Deus conversando com Deus todos os dias no final do dia. Eles adoravam a Deus em tudo que eles faziam lá dentro, porque cultivar também é cultuar ao nosso Deus. Por isso que eu enfatizei isso, que tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia é tudo para a glória de Deus, porque nós estamos cultivando o jardim de Deus, a obra e a criação de Deus, em tudo que nós fazemos, seja quando eu estou lá no cartório, quando eu sou um bom marido para minha esposa, quando eu tiver os meus filhos aqui na igreja, em tudo que eu fizer, eu estou cultivando o jardim que Deus me deu, para que eu possa também cultuá-lo em todas essas situações. A graça de Deus, ela é irresistível. A graça de Deus é mais poderosa que a culpa, mais profunda que a vergonha, mais constante que a nossa rebeldia. O mesmo Deus que perguntou onde está você, é o que corre ao nosso encontro para nos restaurar. A cruz, ela é o jardim reaberto. A cruz de Cristo, que não está mais aqui, é o jardim reaberto. É quando nós temos acesso a Deus e nos colocamos à disposição dele. Não caia nessa armadilha antiga de agradável e atraente. Busque conhecer a Deus e a sua vontade. Só assim escaparemos dessa armadilha. E se pecar? Confesse os seus pecados. Não se esconda. Só assim que seremos perdoados e prontos para viver a glória de Deus. Amém? Não é para viver pecando. É se pecar. Quer dizer que dá para viver sem. É difícil? É difícil. Se pecar, tenha isso em mente. Não é uma autorização para que a gente possa pecar. Mas se acontecer isso, volta lá, se arrepende, porque Deus está vindo ao seu encontro dizendo o quê? Onde está você? Onde é que nós estamos? Gostaria que você pudesse ficar em pé. Feche os seus olhos. Pastor.